Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esse modelo de bolsa. É um modelo super bonito que deixa a bolsa bem elegante. É parecido com uma necessaire que eu mostrei como fazer aqui para vocês, aquela necessaire que tem duas costurinhas aqui na lateral e que deixa ela nesse formato triangular quando está fechada. E quando nós abrimos, ela se expande e fica uma bolsa com bastante espaço. Coloquei um bolsinho de tecido aqui também, para separar os objetos menores. É uma costurinha bem simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Eu não vou mostrar para vocês as costuras lá na máquina. Eu vou só passar as medidas e o passo a passo para vocês anotarem e costurarem. Essas três aqui, elas têm o mesmo tamanho, a única diferença é que eu mudei o tamanho da caixinha de leite. Então, essa primeira aqui eu fiz com a caixinha maior, de 7 centímetros, que deixou essa base maior. Ela fica mais gordinha aqui embaixo. Essa aqui eu fiz com 6 centímetros, foi a que eu gostei mais. Acho que ficou no tamanho ideal. E essa aqui eu fiz com 5 centímetros. Então, ficou uma bolsa bem alta e super bonita também. Vocês podem escolher, adaptar as medidas para fazer de acordo com o gosto de vocês. Todos esses tecidos são tricoline, 100% algodão, lá da Eva Tecidos, que é nossa parceira aqui no canal. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Eu resolvi forrar uma alça com tecido da mesma cor da bolsa, acho que ficou mais bonita, mas vocês podem usar montana, podem usar a alça chique, não precisa fazer da mesma maneira que eu vou ensinar, vocês podem fazer as adaptações a vocês. Se vocês costurarem, postem lá no Instagram e me marquem para eu poder conhecer as costurinhas de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para ensinar vocês hoje, eu vou utilizar este tecido maravilhoso, que também é lá da Eva Tecidos, é só vocês visitarem o site para conhecer. Então, aqui eu utilizei uma camada de tecido, tricoline, 100% algodão, uma camada de manta R2 e coloquei uma camada de entretela de papel para deixar a bolsa mais firme. Se vocês querem uma bolsa bem dura, que fique de pezinho, que não amasse, em vez da entretela de papel, vocês podem utilizar um TNT, o TNT 100 ou gramatura 120, que ela vai ficar uma bolsa bem dura. Então, eu peguei o tecido, a manta e a entretela de papel, passei para ficar tudo grudadinho. Essa entretela de papel, de um lado tem uma colinha, uma resina, então eu coloco virado para a manta, para poder passar e ficar grudadinho. E fiz esse trabalho de matelacê. Depois que eu fiz esse trabalho, eu cortei tudo maior, tá? A manta, o tecido, corta em 1, 2 centímetros maior para não ter erro depois na hora de refilar. Refilar é cortar o excesso de material. Esses dias vocês me perguntaram, que eu sempre falava refilar, é cortar o excesso de material, bem simples, tá? Depois que eu fiz esse trabalho de matelacê, nas duas partes, a parte da frente e a parte das costas, eu cortei no tamanho de 36 por 45, essas duas partes aqui. Já centralizei e coloquei a minha etiqueta sintética aqui, eu marquei 10 centímetros da borda para baixo e fiz uma costurinha aqui para colocar a etiqueta sintética. Depois que vocês fizeram isso, prepararam a parte principal, vocês vão cortar 2 tecidinhos também para o forro, na mesma medida, de 36 por 45. Primeiro, nós vamos preparar um bolsinho para colocar no forro, antes de montar ela. Então, aqui eu tenho o tecidinho de forro e o tecido principal no tamanho de 20 por 23, as duas partes. Eu vou colocar direito com direito. Esse meu tecido aqui, ele tem uma direção, então tem que cuidar, né? Vou colocar direito com direito, vou alinhar e vou fazer uma costurinha. Inicia com retrocesso, faz toda essa voltinha e termina aqui. Depois a gente faz o resto. E a alça, eu já forrei uma alça aqui para mostrar para vocês. Eu peguei uma alça comum e forrei com tecido. Essa alça tem 3 centímetros de largura. Se vocês quiserem, podem cortar uma montana, podem fazer com sintético, podem usar a alça chique. Essa aqui é uma alça de nylon, ela é mais simples que a alça chique. E para forrar essa alça, eu estou utilizando 10 centímetros de tecido. Essa alça tem 63 centímetros de comprimento e 10 centímetros tem o tecidinho que eu vou utilizar para forrar. Então, eu vou fazer essa costurinha que eu mostrei para vocês aqui no bolso e vou fazer a primeira costurinha para ensinar vocês a forrarem a alça. Vocês vão colocar
esse tecido no meio da alça. Vamos só alinhar aqui no meio e fazer uma costura de segurança para prender o tecido na alça, pode ser com pontinhos bem largos. Fiz uma costurinha em toda essa borda do bolso, cortei as pontinhas aqui para não ficar muito excesso de material. Agora, nós vamos desvirar. Vou utilizar um pincel para empurrar esses cantinhos para fora. Eu vou passar o bolsinho, arrumar essas bordinhas aqui, empurrar esse tecidinho bem para fora, para ficar bem retinho. E vou passar uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Já prendi o tecido na alça, bem no meio. Agora, eu vou fazer uma volta, ó, faz uma volta na alça. Eu gosto de passar antes de costurar, para deixar o tecido bem vincado. Faz uma voltinha na alça, alinha direitinho, puxa esse tecido, dobra de novo. E essa borda, vocês vão dobrar para dentro. Podem passar bem antes de costurar. Depois que vocês passaram, vocês vão fazer uma costura nessa borda e nessa borda aqui também. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Então, eu já tenho as duas alças prontas no tamanho de 63 centímetros. O bolsinho, eu fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Então, essa parte aqui ficou aberta. Agora, nós vamos aplicar num lado do forro. Então, aqui vocês vão dobrar o forrinho, que tem 45 centímetros, marquem o centro. Vocês podem fazer um risquinho, como eu já fiz aqui de azul, acho que vocês não conseguem enxergar. Essa régua de patchwork de 60 centímetros, ela ajuda muito na hora que a gente vai fazer essas peças grandes, na hora de marcar, fica bem mais fácil. Então, de baixo para cima, vocês vão marcar 12 centímetros. Eu já risquei aqui 12 centímetros. E nesse bolsinho aqui, vocês vão dobrar ao meio, para ficar vincadinho. Vão marcar também, eu também já fiz um risquinho aqui, que vocês não estão enxergando. Então, a gente vai alinhar. Aqui está 12 centímetros, eu vou colocar essa borda exatamente no 12 centímetros. Ó, alinhei aqui. Aqui está o meu risco da metade do bolsinho e da metade do forro. Então, agora eu vou passar uma costurinha aqui no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, então o bolsinho já está preso no forro. É muito importante vocês centralizarem, fazer essa marcação de 12 centímetros para deixar esse bolso bem alinhado. E aqui está o centro do bolsinho com o centro do forro. Agora, nós vamos virar o bolsinho para cima. Dá para passar ele para ficar vincado aqui embaixo. E agora, nós vamos fazer uma costurinha, sempre iniciando e finalizando com retrocesso, também no tamanho de um pé de máquina. Porque aí o bolso já vai ficar preso e vai esconder essa borda aqui que ficou para dentro. Então, vocês podem alinhar aqui e comecem essa costurinha aqui em cima, ó. Vem com essa costurinha, pode ser mais na borda, um pouquinho mais para dentro. Aqui é importante que seja no tamanho de um pé de máquina ou maior, para esconder essa borda. Então, eu vou iniciar aqui, faço toda essa volta e finalizo aqui com retrocesso. Fiz uma costurinha em toda a borda, o bolso já está preso, não fica aparecendo abertura nenhuma e nem tecido aqui embaixo aberto, porque nós fizemos essa costurinha aqui embaixo, que deu acabamento naquela parte aberta do bolsinho. Então, os dois forros já estão prontos, nós vamos reservar. Agora, vocês vão fazer algumas marcações muito importantes. Eu vou fazer aqui na parte das costas, depois nós vamos fazer tudo igual na parte da frente. Coloquei uma fita crepe aqui para vocês entenderem essas medidas, porque o tecido é preto, não fica aparecendo o risco que eu faço com a caneta. Então, vocês vão fazer uma borda, um risco aqui, do topo para baixo, 6 centímetros, tá? Marquem 6 centímetros. Ó, a linha de 6 centímetros está aqui, tá? Não é essa de baixo. É aqui em cima, ó, 6 centímetros. Da borda para dentro, vocês vão marcar 11 centímetros. Esse espaço aqui tem 11 centímetros até essa borda. Então, agora vocês vão pegar a alça de vocês vão alinhar, ó, aqui na medição de 11 e na medição de 6. Vocês vão alinhar aqui. Eu vou colocar um alfinete. E nós vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina, aqui a partir da borda da alça. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado,
Cuidem para a alça não ficar virada, não ficar torta. 11 centímetros está aqui, 6 centímetros está aqui. Então, eu vou alinhar. Vou colocar um alfinete. E agora, nós vamos fazer uma costurinha aqui no tamanho de um pé de máquina e aqui também. E a mesma coisa eu vou fazer na parte da frente. Eu vou medir 6 centímetros para baixo, 11 para o lado, vou colocar a alça aqui, como eu coloquei aqui, e vou fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costurinha para prender a alça. Se vocês ficaram na dúvida, se costuraram certo, é só medir da borda da alça para cima, tem que ter 6 centímetros, da borda para o lado tem que ter 11 centímetros. Então, eu marquei, costurei essas alças e agora eu vou virar a alça para cima. Vou prender aqui com o alfinete. E eu vou fazer uma costura um pouquinho maior que um pé de máquina, porque vai esconder a borda que ficou aparecendo aqui atrás da alça. Faz uma costurinha aqui com 3 retrocessos para ficar bem segura e depois faz outra costurinha um pouquinho mais acima. Aí vai ficar igual a essa que eu fiz aqui. Uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. Eu vou fazer isso nas duas partes. Aqui também eu já costurei a alça. Vou dobrar ela para cima, vou fazer 2 costurinhas aqui. E aqui eu vou fazer 2 costurinhas. Fiz as 2 costurinhas na alça. E agora, ela já está bem presa. Prendi na parte da frente e também prendi na parte das costas. Agora, nós vamos preparar o zíper. Nós vamos fazer aquele acabamento que fica arredondada a pontinha do zíper. Então, nós vamos dobrar pra frente, ó, faz um triângulo, dobrando pra frente e depois dobra pra trás. Aí, vai ficar curvadinha essa ponta aqui. Eu vou queimar essa bordinha para unir aqui, não se separar, mas eu gosto de fazer uma costurinha na máquina também. Agora, eu vou lá na máquina e faço uma costurinha para ficar bem preso e o zíper não abrir. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Dobra os dentinhos do zíper para baixo, fica um triângulo, alinha essa borda aqui e depois dobra para trás. Fica bem bonito esse acabamento. Vou queimar a borda. São 45 centímetros de zíper, tá? Eu me esqueci de dizer pra vocês, mas é 45 centímetros. Deixa eu prender aqui de novo, que soltou. Por isso que eu não gosto só de queimar, eu gosto de fazer uma costurinha pra ele não soltar. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha com retrocesso nas 2 bordas do zíper e o acabamento fica bem bonito. Não esqueçam que é 45 centímetros de zíper. Agora, nós vamos fazer outras marcações para nós prendermos o zíper. Então, da borda para dentro, vocês vão fazer um risco, é muito importante fazer esse risco para depois nós fazermos a costurinha final, de 6 centímetros aqui. E dos 6 centímetros para dentro, 1 centímetro, que aí a gente vai prender o zíper a partir desse 1 centímetro. Fiz a marcação 6 centímetros, daqui para cá, 1 centímetro. Fiz isso na parte da frente. E também já marquei. Fiz aquele risco que vocês não estão vendo aqui, de 6 centímetros. Pode ser só aqui no início, não precisa ser até o final. O importante vai ser aqui. Ó, 6 centímetros, 1 centímetro. 6 centímetros, 1 centímetro. Então, agora a gente vai colocar frente com frente para não costurar o zíper errado. Depois, vocês podem prender essa alça aqui, colocar um alfinete para não atrapalhar na hora da costura. Ó, a bolsa vai ficar assim, né? Parte da frente e parte das costas. Nós vamos abrir o zíper. Eu vou colocar o zíper, o cursor fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Então, aqui está a frente da bolsa. Essa parte das borboletinhas aqui, dessa asinha de borboleta, vai ficar aqui, ó, do meu lado esquerdo. Então, eu posso abrir agora. Eu tenho que colocar frente com frente assim para mim não costurar virado o zíper. Então, é mais fácil assim. Então, eu sei que eu vou ter que costurar aqui. Ó, vou alinhar aqui, a partir dos 6 centímetros, e aqui também. Aí, não vai ficar virado. Ó, coloca aqui, bem naquela marcação de 1 centímetro, prende, faz uma costurinha,
de segurança, até chegar nessa outra marcação aqui de 1 centímetro. Quando chegar aqui, vocês costurem e dobrem essa pontinha para baixo. Vai ficar um triângulo aqui até nessa marcação de 1 centímetro, ó. O triângulo vai terminar aqui nesse alfinete. Então, faz uma costurinha aqui de segurança. Agora eu sei, não preciso me preocupar em costurar o zíper errado, eu sei que tá aqui a parte arredondada, então vou colocar aqui a partir desse 1 centímetro. É direito com direito o zíper, ó. A parte dos dentes que tá virada para baixo, tá direito com direito do tecido. Quando chegar aqui, até caiu aqui a marcação de 1 centímetro. Deixa eu marcar aqui. Aqui está 1 centímetro. Faz essa costurinha até o final. Quando chegar aqui, dobra o zíper para baixo e finaliza com retrocesso aqui. Eu vou fazer essa costurinha de segurança para prender o zíper. E depois eu vou pegar o forro. Essa parte do bolsinho vai aqui na parte das costas. Coloquem direitinho, não esqueçam que essa parte aberta é para cima, porque eu já costurei virada e tive que descosturar todo o bolso para costurar de novo. Então, vou colocar direito com direito, a linha e faz uma costura para prender o forro. Na parte da frente é somente o forro. Direito com direito, a linha e faz uma costurinha para prender aqui. Prendi o zíper, também já prendi o forro. Essa pontinha que sobrou do zíper, vocês coloquem um alfinete para segurar aqui embaixo. A mesma coisa eu já fiz na parte das costas. Costurei o zíper e costurei o forro. Agora, vocês virem e confiram se a abertura do bolso tá aqui no lugar certo, para não costurar virado. E agora, nós vamos fechar a bolsa. Eu vou unir parte da manta com parte da manta e a parte do forro com a parte do forro. É só fechar todinha ela e deixar aqui embaixo um espacinho, um palmo mais ou menos, pra gente desvirar. Quando eu vou fechar uma bolsa, que é uma peça grande assim, eu gosto de primeiro fazer uma costurinha de segurança aqui bem na borda, pra deixar bem alinhado o forro e a parte da manta. Aí eu faço uma costurinha aqui na borda. Também faço uma costurinha aqui na outra borda, viro ela, vejo se tá alinhado, forro com forro e manta com manta. E depois que eu fizer essas duas costurinhas aqui, daí eu fecho. Vocês fechem toda ela, deixando esse espaço aqui de um palmo pra gente poder desvirar. Fiz uma costurinha pra fechar toda a bolsa, deixei esse espacinho aqui pra desvirar e já marquei as caixinhas de leite. Se vocês quiserem ela mais alta, façam a caixinha com 5 centímetros. Se quiserem mais larga, façam com 7. Eu vou fazer com 6, que foi o tamanho que eu mais gostei. Então, a partir dessa linha da costura, vocês vão marcar 6 e 6. Vão fazer um risquinho. Façam isso nos 4 cantos. E como eu não cortei as caixinhas de leite antes de cortar agora, eu já fiz uma costurinha de reforço em cada borda de cada caixinha, para quando eu for abrir ela e costurar, ela não abrir, porque como aqui eu não tinha feito o retrocesso antes, eu passei a costura direto, então ia ficar aberto aqui, por isso que eu fiz essa costurinha de segurança para não abrir. Depois que vocês marcaram e costuraram, é só nós cortarmos. Não joguem fora esse pedaço de manta, nem de tecido, que depois dá para aproveitar e fazer outras peças. Vou cortar aqui. Vou cortar o forro também. Se vocês quiserem, já dá para cortar antes. Eu prefiro cortar depois, que aí eu já alinho, deixo direitinho essa costura aqui. Não corro o risco de cortar nada torto ou deixar um lado maior que o outro, desalinhado. Cortou as 4 caixinhas, agora é só unir costura com costura, pode abrir ou colocar uma para um lado e a outra para o outro. E faz uma costura aqui, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Vou fazer isso no forro
E também vou fazer isso na parte principal. Aqui, como é mais grossa a camada que tem a manta, vocês podem abrir esse material, alinhar centro com centro e fazer uma costura. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, eu vou fechar essas 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite. Vocês coloquem a mão aqui dentro, tirem aquele alfinete que vocês colocaram para segurar o zíper e vocês podem conferir se ficou alinhado, se as costuras aqui no fundo ficaram bem alinhadas. Façam isso tanto no forro como na parte principal. Tem que ficar uma cruz aqui bem certinho, tá? Para ficar com um acabamento bem bonito. Então, dei uma olhadinha se ficou tudo certo. Agora, nós vamos prender o fundo ao forro. Para quando a gente desvirar, o forro não ficar subindo quando a gente puxa alguma coisa. Então, esse forro aqui, nós vamos prender aqui no fundo da bolsa. Alinha direitinho, centro com centro. E faz uma costurinha. A mesma coisa aqui. Ó, puxa. Na mesma posição que está o forro, ó. Puxa. E leva lá no fundo da bolsa. Então, faz uma costurinha aqui e prende. Fiz uma costurinha e prendi o forro no fundo da bolsa. Agora, nós vamos desvirar. Arruma direitinho, vem aqui olhar no fundo se não ficou nenhum tecido enrugado, nenhum tecido que vocês tenham costurado embolado. Antes de fechar o forro, a gente tem que conferir toda ela para ver se tá certinho. Tá tudo certinho, agora eu vou virar ela novamente. E essa abertura que ficou aqui no forro, eu vou costurar. Vocês podem fazer com pontinhos invisíveis ou podem costurar na máquina mesmo. Eu vou costurar na máquina, que é mais rápido, essa abertura é grande. Então, é só unir borda com borda, dobra essa pontinha pra dentro. Alinha direitinho e faz uma costurinha bem aqui na borda. Fiz uma costurinha para fechar o forro, façam sempre com uma linha da cor do tecido, para não ficar uma costura aparente. Agora, nós podemos desvirar a bolsa. Arrumem o fundo. E agora, aqui na borda, nós vamos fazer uma costurinha de pesponto. Então, nós vamos marcar bem essa costura, colocar o forrinho todo lá pra trás. Alinhar direitinho. E nós vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina, em toda essa borda aqui. Como é uma bolsa grande, então é bem fácil de colocar lá embaixo do calcador da máquina, e girando e fazendo essa costurinha de pesponto. Fiz uma costurinha em toda a borda da bolsa. Agora, nós vamos colocar o cursor. Por que eu gosto de colocar o cursor antes de fazer essas costurinhas aqui na borda? Quando a gente coloca o cursor antes, a gente pode mais ou menos alinhar essas duas pontas para elas ficarem iguais. Se eu costurar essa borda aqui primeiro e depois colocar o cursor, e aí se eu tiver costurado 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás e ficar desalinhado, essa borda aqui, aí eu vou ter que desmanchar essas costurinhas para me deixar ela bem bonita e alinhada. Então, se eu colocar o cursor, não vai ter erro. Se ficou alguma bordinha desalinhada, eu vou poder alinhar na hora que eu fizer as costurinhas nessa borda aqui. Então, agora eu vou colocar o cursor primeiro. Deixa eu mostrar esse cursor para vocês. Esse cursor é lá da JJ Fivelas, desfeito à mão. Nós temos cupom de desconto no site da JJ Fivelas. Olhem esse cursor dourado,
que lindo também. É lá da JJ Fivelas. No site vocês encontram cursores com pedras também. Olha que lindo esse cursor e combinou direitinho com o tecido. Esse cursor dourado aqui com concha também é da JJ Fivelas e combinou com esse tecido da Eva Tecidos. Visitem o site da JJ Fivelas para vocês conhecerem os materiais e utilizem o meu cupom de desconto para compras. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, para fazer essa bolsa, eu vou utilizar esse cursor aqui, que diz feito à mão. Para ficar mais fácil de colocar o cursor, cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado. Coloca de um lado, coloca do outro e puxa. Traz até o final, para ver se ficou alinhado aqui a pontinha do zíper. Tem que ficar certinho, não pode ficar nenhuma ponta, uma mais para frente, outra mais para trás. Eu estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. O número 5 é mais fácil de colocar porque ele é maior. Quem tem dificuldade de colocar o cursor, compra um zíper maior que é mais fácil de colocar. Ainda não alinhou, tem que colocar direitinho, ó, uma ponta tá maior que a outra. Tem que ir colocando até acertar as duas bordas iguais. Olha, ficou igualzinho as duas pontas do zíper, então a gente já pode fazer aquela costurinha que vai fazer com que a nossa bolsa fique com esse formato triangular aqui. Quem não assistiu o vídeo da necessaire que eu postei, igual essa bolsa, dê uma olhadinha aqui no canal. Ó, coloquei o zíper. Vocês lembram aquela marcação que a gente fez de 6 centímetros pra cá? Da borda pra cá, 6 centímetros. Depois eu marquei 1 centímetro e coloquei o zíper. Aqui está o meu risquinho de 6 centímetros. Eu vou dobrar aqui, bem na marcação, e de cima para baixo vocês vão marcar 7 centímetros. Aí vocês vão ir lá na máquina e vão fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Cuidem para pegar o forro junto. Arrumem direitinho a parte da manta, o forro. Aqui está o risquinho que eu fiz. Lá no início do vídeo, era um risquinho de 6 centímetros. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui tá meu risquinho de 6 centímetros. E aqui eu, a partir de 1 centímetro, eu costurei meu zíper. Marca, dobra e faz uma costurinha de 7 centímetros aqui. Inicia e finaliza com retrocesso para ficar essa dobrinha. Por que eu coloquei o cursor antes? Porque agora eu vou olhar aqui. Se eu costurar assim, será que vai continuar alinhado o meu zíper? Ó, essa pontinha aqui, por exemplo, se vocês olharem, essa pontinha aqui tá um pouquinho maior que essa. Às vezes é uma diferença mínima, mas que na hora de fechar o zíper, vai ficar torta essa ponta aqui. Ó, essa pontinha, ela tem que estar alinhada com essa aqui. Então, como eu coloquei o cursor antes, agora eu posso ajeitar na hora de costurar essas bordinhas. Então, como essa pontinha tá um pouquinho maior, eu vou dobrar ela um pouquinho mais pra dentro. Pode até sair daquele risquinho que eu fiz, ó, milímetros. O risco tá aqui, saiu milímetros daquele risquinho. Ó, e se eu costurar assim, vai ficar alinhada essas duas bordas. Por isso que eu pedi pra vocês colocarem o cursor primeiro, pra depois alinhar direitinho aqui. E agora, vocês façam essa costurinha de 7 centímetros até aqui, no tamanho de um pé de máquina, cuidando sempre para pegar o forro e pegar a parte principal. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, o risquinho de 6 centímetros. Até dá para abrir agora um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. Dobra. Costura daqui até aqui, 7 centímetros. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, tem 1 centímetro do zíper, dobra naquela marcação de 6 centímetros. E faz uma costurinha aqui. Agora, eu vou fechar. Será que vai ficar alinhada essas duas bordas? Ó, essa ficou alinhada com essa? Então, tá certinho. Então, eu posso costurar assim, tá? Faz uma costurinha aqui, depois vai lá na máquina e faz a outra costurinha aqui. É bem fácil de fazer, tá? Só uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, iniciando e finalizando com retrocesso. Então, eu vou fechar, vou costurar esses 4 cantinhos e já fiz uma costurinha
nas 4 laterais e a bolsa já está pronta. Já está no formato que eu queria. Depois eu vou passar, arrumar ela direitinho. Agora só falta finalizar o zíper. Eu cortei um excesso de zíper que eu tinha, deixei apenas 8 centímetros aqui nessa ponta. Selei com isqueiro, queimei para não desfiar. Vocês podem finalizar essa pontinha com o viés pronto, com o tecidinho da bolsa também, fazer aquela dobrinha do viés e colocar aqui. Eu vou finalizar com um pedacinho de montana. Essa montana tem 5 por 3 centímetros, que é a largura do zíper, 3 centímetros. Antes de costurar, eu gosto de colocar a cola de contato. Então, eu passo a cola de contato aqui, vou passar nessas 2 pontas, deixo evaporar um pouquinho, depois eu colo um pedacinho de montana, alinho as bordas direitinho. Depois que tá colado, é bem fácil de ir lá na máquina e passar uma costurinha em toda essa borda. Então, eu vou finalizar. Vou passar a bolsa e venho mostrar o resultado final para vocês. Finalizei o zíper com esse pedacinho de montana, fiz uma costurinha em toda a borda, passei a bolsa e ela já está prontinha. Aqui tem o bolsinho para colocar objetos menores, deixar celular separado, carteira separada. Esse tecido está maravilhoso para o Dia dos Professores. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem todas essas estampas. E utilize o meu cupom de desconto para compras. Visitem o site da JJ Fivelas para vocês conhecerem as várias opções de cursores diferentes que tem lá. Os preços são excelentes e a qualidade maravilhosa também. Temos 10% de desconto para comprar materiais na JJ Fivelas. Todo o material de ferragem para bolsas tem lá. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, visitarem e aproveitarem os meus descontos. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Já compartilhem ele agora no Facebook, no Instagram, no WhatsApp para me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!